Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cine ABC Metrópole. Esse é nosso reduto semanal onde a cidade lá fora, com suas buzinas, calçadas esburacadas e a urgência de quem está sempre correndo para apagar o incêndio, tenta fazer o cinema baixar do pedestal, descer do altar de Krypton para dobrar a capa imaculada de herói e sentir o peso amargo do asfalto. E o cinema tenta na marra, ao menos tenta fazer a metrópole inteira parar 2 segundos no escuro para encarar o próprio reflexo afogando as mágoas num copo sujo de bar para ver se esquece um trauma que se recusa a morrer com luzinha esverdeada. E hoje a gente vai falar sobre peso, e não é o peso da gravidade ou do concreto, é o peso do legado. E sabe aquela história de que existem filmes que precisam vencer a própria sombra antes mesmo da primeira cena rolar na tela? Pois é, o papo hoje é sobre Supergirl, ou Supergirl, a Mulher do Amanhã, que chega hoje aos cinemas com a missão ingrata, colossal e quase suicida de vir logo após o novo Superman da era James Gunn. Você é a melhor amiga do Super-Homem, não é? Não, prima dele. Eu vim aqui em busca do Omega Redron. É uma fonte de energia vital para a cidade de Argo. É, daquele primo famoso que já chegou, reabriu a casa, arrumou a mobília e editou o tom solar e otimista desse novo universo da DC e deixou a capa vermelha estendida no sofá. E o risco de Kara Zor-El não passar de um mero eco do primo, de ser apenas a versão de saia da mesma esperança, pairava sobre cada bendito plano desse projeto. Mas, para minha surpresa e para o nosso alívio crítico, o que a gente vê na telona vai por um caminho completamente diferente. E olha, nem sempre para melhor, e em vez daquela fórmula iluminada, pacífica e até salvadora, a direção decidiu apostar as fichas numa aventura suja, áspera e violenta, e também profundamente melancólica. Bom, então faz o seguinte, ajeita essa tua poltrona, se tiver no trânsito, segura firme no volante e não buzina para quem tá na frente, tá? Só respira fundo, porque a heroína de hoje não tá aqui para descer do céu sorrindo e tirar gatinho de árvore, não. Ela tá aqui só para beber, para esquecer. Então, bora entrar nesse bar espacial imundo e cheio de alienígena mal encarado? E se tu não sacou a vibe, te prepara, que já vai entender. Por isso, vamos abrir essa nave de fuga? Quer dizer, vamos abrir essa tela. É aí que tá. Eu e o meu primo temos umas opiniões diferentes. Buenas. Pra gente começar a dissecar a anatomia dessa odisseia espacial de Supergirl, a gente precisa olhar para a primeira cena de abertura, porque o tom do filme é cravado com uma marreta logo nos primeiros minutos. E é lá que a gente encontra a Kara Zor-El, vivida pela absolutamente magnética Mila Alcock, comemorando o próprio aniversário de 23 anos. Mas nesse caso, não tem bolinho com balão, festa dos supers reunido na sede da Liga da Justiça batendo palminha, não. Por aqui, ela tá num planeta longínquo de sol vermelho, e para quem não tem carteirinha de nerd em dia, o sol vermelho anula os poderes de todo o kryptoniano. Ou seja, ela viajou até o fim do universo para ficar fraca, para encher a cara, beber e dançar sozinha num bar sujo enquanto o cachorro dela, o Krypto, que observa tudo de longe com uma cara e fuço de julgamento de orelha erguida. A escolha do roteiro e da direção de começar o filme com uma heroína que foge de propósito dos próprios superpoderes para conseguir se entorpecer diz absolutamente tudo sobre a proposta dessa obra. Assim, não tem pose triunfal, não tem música épica com trompetes do John Williams, tem apenas uma jovem adulta completamente perdida, fraturada, tentando anestesiar uma dor e um luto que não cabem no peito de quem é indestrutível por fora, mas que tá aos cacos por dentro. E eu vou te dizer uma coisa, essa é uma entrada corajosa e possivelmente a melhor cena de todo esse filme. E de onde é que vem essa dor?
O roteiro da Ana Nogueira, que adapta o HQ A Mulher do Amanhã de Tom King, escolhe se aprofundar nessa ferida, mas até um certo ponto. A Kara cresceu na Argo City, um pedaço de Krypton que sobreviveu à destruição do planeta flutuando no espaço sobre uma cúpula. O problema é que a proteção acabou falhando e ela teve que presenciar todos ao redor dela, amigos, família, os vizinhos, morrerem aos pouquinhos, apodrecendo pela radiação. E numa fala que é um soco na boca do estômago, ela consegue resumir o horror dizendo que os deuses não são tão bondosos porque a morte não veio de uma vez só, ela veio bem devagarzinho. E é claro, esse trauma brutal a deixa muito mais marcada e letal que o primo Clark Kent, que foi mandado bebezinho para a Terra e criado por uma família amorosa, regado a generosas fatias de tortas de maçã no Kansas. O Superman foi salvo, mas a Supergirl acabou sendo condenada a assistir o fim do mundo em câmera lenta. E desse jeito, o filme transforma essa diferença de origem na sua tese central da trama. Mas aí, o enredo precisa andar, não é mesmo? E o gancho se arma quando a pequena Ruthie, vivida pela atriz Eve Ridley, cruza o caminho da Kara. A menina está atrás de vingança pura e simples, porque o pai dela foi assassinado pelo cruel Krang das Colinas Amarelas, um vilão com nome de RPG e nada mais. E o que era para ser uma caçada de esquina se torna uma odisseia interestelar com a heroína relutante, a menina sedenta por sangue e o cachorro saltando de planeta em planeta. A estrutura do filme copia, meio que de propósito e sem esconder de ninguém, o clássico bravura indômita. A Kara tá no papel do velho caçador de recompensas bêbado. A Ruthie é a criança que exige a cabeça do assassino. E aí, a ideia é fantástica no papel. Um faroeste espacial perfeito. Só que a execução... A execução, meus amigos, nem sempre consegue acompanhar a ambição. Convém então a gente já ajustar a expectativa por aqui, baixar a fervura, porque, gente, esse é um filme de médio para bom, e nada muito além disso. Tem momentos que prometem um mundo e entregam um bairro. A instabilidade do tom acaba contaminando o conjunto inteiro. Então vamos começar pelos tropeços para depois exaltar o que funciona. E aí chega o estopim emocional da jornada que é cruel e vem logo de bate-pronto. O vilão Krang atravessa o cãozinho Krypto varando com uma flecha envenenada no peito do cachorro. A partir daí, a missão da Kara é correr contra o relógio para tentar achar o antídoto e o assassino. Só que aí eu senti uma falta absurda do próprio Krypto em cena. Para mim, o cão é um motor afetivo primário da heroína, mas ele passa tempo demais ausente na tela. E mesmo que sabendo dos trailers, o filme meio que prometeu a jornada dele, mas acabou deixando ele no banco de reservas. Que pena. E a dinâmica entre a Kara e a pequena Ruthie, que devia ser o coração pulsante, a fogueira para aquecer o frio sideral da trama, acaba tropeçando. A menina funciona como um espelho de luto para a heroína, mas a personagem na tela é morna. Falta aquela faísca visceral. A coadjuvante raramente alcança o brilho e a fúria da protagonista que está do lado dela. E claro, tem um outro ponto que a gente vai ter que falar: o vilão. O Krang das Colinas Amarelas é uma ameaça estritamente funcional. Ele é raso e também é fraco. Sabe aqueles antagonistas descartáveis do primeiro filme do Deadpool? É mais ou menos isso. Que só existem para apanhar da heroína no terceiro ato, sabe? Ele lidera um bando de piratas espaciais e machuca o cachorro. Ele é cruel de propósito, mas não tem profundidade psicológica para acabar sustentando o peso dessa vingança que move um filme de 2 horas. E desse modo deixa um vácuo de tensão gigantesco no centro desse conflito. E é por aqui que a gente entra na sombra do manda-chuva, que mesmo sem assinar a direção do longa, que ficou a cargo de Craig Gillespie,
O dedo de James Gunn está presente em cada maldito poro desse filme. E onde a gente sente isso mais forte? Nos famosos needle drops. São aquelas inserções de música pop nas cenas de ação que empurram a trama em blocos. A escolha de pontuar as lutas espaciais com rock e pop acabou virando uma assinatura registrada de Gunn lá mesmo em Guardiões da Galáxia. E ele acabou enfiando isso goela abaixo também na DC, o que de longe é uma coisa ruim. Só que aqui meio que soou artificial, sabe? Feito muleta. Tem cena de combate que não ganha vida. E a coreografia é morna. A urgência de salvar o cachorro acaba se diluindo. E aí a produção joga a música famosa no fundo, achando que isso vai resolver o problema tático da cena. E não resolve. A direção soa de uma maneira bem confusa. É órfão de um olhar próprio. Ora ele aposta na sujeira da produção física, com aquele bar lotado de alienígena feito com maquiagem prática maravilhosa que dá um peso real e até palpável para a cena. Ora ele se rende àquele verniz de blockbuster genérico com um fundo verde que destoa de tudo. Falta mesmo a mão autoral. Quando a estética áspera funciona, o que muita gente chegou até a comparar a um universo meio Mad Max espacial, parece mais um acerto isolado da equipe de arte do que uma assinatura de fato desse diretor. Mas aí, tu pega tudo isso, todos esses defeitos e joga no lixo. E por quê? Porque entra em cena ela, a Millie Alcock. E se existe algum consenso mundial sobre a Supergirl, porque a Millie carrega sim esse filme nas costas e também na capa. E na verdade não, ela não carrega nas costas, ela puxa o filme inteiro meio que pelos dentes mesmo. Não se discute o absurdo que é o talento dessa guria. A estrela de A Casa do Dragão entrega uma cara debochada, com raiva do universo, boca suja, bagunçada, mas profundamente solar. Ela transita entre a vulnerabilidade e o ódio assassino com um controle corporal que é raro da gente ver por aí. É a atuação dela que amarra a obra e impede que o roteiro desmorone nos atos finais. E nada, absolutamente nada resume melhor a personagem do que aquela cena do bar. Ali, num braço de ferro apostado contra um alienígena colossal, ela quebra a mão do bicho com um estalo que ecoa na sala do cinema e ainda provoca todo mundo. Quando os capangas sacam as armas e os lasers travam no peito dela, ela afasta a menina com calma, vira a mesa com o pé só e despacha o bando inteiro. E essa sequência é a alma da Supergirl. Ela é perigosa, arruaceira e infinitamente protetora. A Millie domina essa bagunça com um sorriso de lado de quem não teme a morte. E o mais louco é a metalinguagem da vida real. A atriz contou em entrevistas que o teste presencial para o papel foi apavorante e que ela aceitou justamente por isso, pelo medo. Encarar o terror de frente é exatamente o que cara precisa aprender na ficção, e essa energia se transborda na tela. E os melhores instantes do filme estão naqueles flashbacks ternos e quietos entre a Kara e o pai dela, o Zor-El, interpretado com muita doçura por David Krumholtz naquela Argo City caindo aos pedaços. E sem esse núcleo emocional afetuoso, a violência da heroína no presente não faria sentido algum. Quando a música mira naqueles momentos mais íntimos e o filme confia no silêncio, ele acerta em cheio o nosso peito. E para não dizer que eu não falei das flores bizarras, o Jason Momoa tá no filme como o icônico lobo, mascando charuto, pilotando a moto espacial dele com uma caveira no para-choque e se sentindo como nunca. O problema é que a participação dele é um pingo d'água no deserto, é enxuta demais pro tamanho do carisma que ele consegue trazer pra tela. E fica claro que ele foi jogado ali mais para render sementes para os próximos filmes do que para resolver de fato os problemas dessa trama. E no fim das contas, a grande cartada de Supergirl é existir na periferia da perfeição do Superman. A cena sutil onde o Clark Kent, na pele de David Corenswet, liga lá da Fortaleza da Solidão só para saber se a prima tá bem, e quando ela acaba voltando para casa, é o suprassumo do universo compartilhado, feito com elegância.
O primo enxerga o bem em todos porque a vida o protegeu. E a Cara enxerga a verdade brutal porque a vida... Bom, na verdade, a vida não lhe deu alternativa. E saindo do vácuo espacial traumatizado para olhar o que a indústria está preparando para assaltar nossa conta bancária, o radar avisa que o universo dos heróis e da fantasia não vai dar trégua pra gente. E para começar, a DC tá com o pé no acelerador pisado até o fundo. E se a Cara já garantiu sua vaga e a bilheteria respondeu de forma modesta, a Warner, mesmo assim, já confirmou a Millie Alcock reprisando o papel na tão esperada sequência direta do primo de capa, o Homem do Amanhã, que entra em produção no ano que vem. Ou seja, a dinâmica da prima de pavio curto com o nosso super escoteiro de azul vindo lá de Metrópolis e sem o Cine ABC, e é dali que a gente espera que uma ligação de vídeo saia do streaming e vá direto para o confronto físico lado a lado. E se o roteiro souber aproveitar esse contraste, a gente vai poder ter um buddy cop alienígena que finalmente enterra a velha guarda do Snyder daquela darknização chata baboné. E mudando de galáxia, mas não de ceticismo, a concorrência ligou oficialmente o botão de pânico. E a Marvel viu a fórmula cansar, mas fez o quê? Abriu o cofre e chamou o Robert Downey Jr. de volta para tentar salvar a pátria em Vingadores Doomsday. Só que agora ele é o Doutor Destino. E aquela regra de ouro de Hollywood que a gente ama odiar. Quando o teu universo entra em colapso e a nova geração não sustenta a venda de ingresso, tu pega o cara que começou tudo, bota uma máscara de ferro na cara dele, paga o PIB de um país europeu de cachê e reza pro fã aplaudir de pé. E é o atestado de falência criativa mais caro da história do cinema. Mas a gente, claro, a gente vai estar lá na fila só pra ver o circo pegar fogo. E olha, enquanto os executivos engravatados nas salas de reunião decidem qual túmulo nostálgico eles vão violar em seguida, a gente tenta colocar alguma ordem nesse caos analítico aqui no nosso programa. O que me leva com a inevitabilidade de um meteoro no momento em que eu jogo o controle pela janela abaixo, mas é claro que eu tô falando dele. É o nosso sorteio da ordem desorganizada. Então, bora girar a nossa engrenagem do caos. A roleta da desordem já tá girando. Então vamos lá. Organizada e gemendo vai parar e parou! E o quadro sorteado para dissecar o trauma kryptoniano de hoje foi Luz de Mercúrio. Pronto! E hoje, quem dita as regras é a estética. A luz que bate na tela. A luz de Mercúrio em Supergirl não é apenas uma perfumaria visual. Ela tem sim um termômetro narrativo. A fotografia do filme toma uma decisão muito corajosa e sustenta ela o tempo todo. Trocar aquele brilho todo dourado clássico, aquela paleta solar e saturada que a gente se acostumou a ver no Homem de Aço, pela luz fria, gasta e opressiva dos confins da galáxia. Por aqui, os planetas estão sob efeito do sol vermelho, ganhando uma palidez doentia, meio acinzentada, e que rimam de forma brilhante com o entorpecer psicológico da própria Cara. A luz parece fraca de propósito. E aí, quando o filme corta para os flashbacks da Argo City, antes mesmo da tragédia, tudo simplesmente para. Sim. E aí a tela é invadida por uma claridade dourada, quase nostálgica e onírica. E esse contraste entre os dois registros de luz já te conta a história do luto e a superação de um levante dela, sem mesmo precisar de uma única linha de diálogo. E é quando o filme prova que, mesmo escorregando na ação, a equipe técnica entendeu exatamente a alma da personagem
que tinha nas mãos. Bom, depois dessa odisseia de luto, bar sujo, porradaria espacial, o roteiro capengando na ação, a gente precisa dar um respiro. E como a máquina trituradora de blockbusters de Hollywood às vezes me tira um pouco da paciência, eu mantenho esse espaço sagrado no programa para voltar no tempo. É aquele momento de sexta-noite na locadora, quando você não faz a menor ideia do que alugar e fica completamente à mercê do cara do balcão. Aquele sujeito que respira VHS e que julga toda a tua árvore genealógica se tu pedir para alugar um filme do Adam Sandler. E o nosso cara do balcão é o Josh. Eu já aviso, a língua dele é mais rápida que a nave da Supergirl em velocidade de dobra. Então, bora lá. E aí, Josh, beleza, cara? Hoje o papo no programa foi espacial, mas com aquele gostinho de poeira com uísque barato. E já que a gente tá nessa vibe de Supergirl, falando de heroína quebrada por dentro, trauma do passado, bebedeira cósmica, vilão meio genérico, me diz aí o que tu separou nesse teu acervo pra tentar me salvar dessa ressaca e lavar minha alma pro final de semana. João, mestre! Aleluia que tu cruzou essa porta, hein? Entra logo, fecha ela, porque tá um frio de lascar e eu acabei de varrer aqui. Guarda essa tua carteira hipster, larga de mão os teus lançamentos de streaming, que daqui a 6 meses vai mudar o catálogo, a gente já conversou sobre isso, tu não vai lembrar de nada do que tu viu, e isso aí é tudo enlatado, feito pra esquecer, sem alma nenhuma. Tu tá precisando de um reset, cara, essa tua depressão espacial tá me dando agonia. Se tu cansou de ver heroína que só sabe sofrer e se afogar na bebida pra parecer profunda e realista pros críticos da internet, eu tenho a salvação. E não precisa ir longe, tá aqui na prateleira da DC Raiz. Tu vai levar a Supergirl de 1984. Ellen Slater, Peter O'Toole, Faye Dunaway, que tá ali entregando um surto maravilhoso de bruxa, aliás, é cinema puro, hein? Velho, Supergirl de 1984? Sério mesmo? Aquela galhofa suprema da vilã que quer dominar o mundo usando magia de parque e diversão porque perdeu o feitiço do amor? Ah, Josh... Galhofa o escambau, João. Você tá com essa tua régua moderna toda chata, achando que filme de herói só presta se for sombrio. Presta atenção. O James Gunn bota a guria pra beber num bar deprê, mas na versão de 84, a Ellen Slater tá lá, voando num cabo de aço raiz, sorrindo, porque naquela época, herói era pra trazer esperança, não terapia. E tem aquela trilha do Jerry Goldsmith. Esquece tudo, meu. Aquilo ali é épico. É o antídoto perfeito pra esse teu luto de hoje. Para de ser ranzinza, João. Tá, eu admito que a trilha do Goldsmith é maravilhosa, mas o roteiro, cara, não faz o menor sentido. Ela perde os poderes por causa de uma briga de colégio e vem pra Terra por causa de uma bolinha brilhante. Mas que lógica de engenheiro, João? Tu quer lógica num alienígena que voa com capa vermelha? O que importa é o coração, é a Era de Prata. Esse filme é um surto pop sem pedir desculpa. A cara perde Argo City? Perde. Mas ela não vai pra um bar chorar as pitanga. Ela vem pra Terra, se enturma num colégio interno, vira amiga da irmã da Lois Lane. Isso é roteiro de ouro, é inocência na veia. É divertido, é colorido, é exatamente o que o cinema esqueceu de fazer, cara. Poxa, mas aí tu falar que a irmã da Lois Lane é o ápice do roteiro é pra acabar comigo, né? Mas ok, se a gente for olhar por essa lente da inocência perdida, do cinema de herói de antigamente, tá. Aí eu te confesso que aquele sorriso da Ellen Slater na tela tem um charme analógico que a DC definitivamente esqueceu como é que se faz. Esqueceu e nunca mais achou. Por isso tu vai levar esse DVD pra tu desintoxicar esse teu cérebro acostumado com um filme de 3 horas que se leva a sério demais. Deixa quieto. Vai ver um monstro invisível no parque, feitiço do amor, uma heroína descobrindo como o nosso planeta é bizarro, e tudo isso com aquela trilha orquestrada lá no talo. Leva logo, confia aqui, ó, em quem tá sempre na locadora. Ok, tá bom. Não tenho mais argumentos, tá? O teu discurso de defesa da Faye Dunaway bruxa me deixou completamente sem saída. Me convenceu. Então, manda pra cá essa caixinha. Mas olha só, se eu não conseguir dormir à noite assombrado por aqueles efeitos práticos de qualidade completamente duvidosa, a conta do psiquiatra, tu sabe que vai pra ti, né? Fechado. E se tu ficar com medo da Faye Dunaway, lembra que é puro lucro estético. Ah, louco.
Boa sessão, mestre! Tentar debater a pureza do cinema dos anos 80 com o Josh é o equivalente a dar um soco em ponta de faca. O cara te esmaga na argumentação passional. Então fica aí a indicação impecável. E essa foi a locadora do Josh dessa semana. E se tu quiser desafiar a paciência e o catálogo mental dele no próximo episódio, já sabe, deixa a tua provocação lá nos comentários do nosso portal, que de repente ele te responde entre um cliente e outro. E para encerrar esse mergulho no sol vermelho de Supergirl de 2026, quando os letreiros sobem e as luzes acendem, fica aquela sensação de um filme que tinha tudo para ser fenomenal, mas puxou o freio de mão e parou no médio para bom. Supergirl não é uma tragédia cinematográfica que a ala ranzinza da internet previa, mas também não é um novo pilar irretocável que os executivos sonharam que podia ser. Mas sabe qual é o grande acerto e o que salva grande parte em Supergirl? É a teimosia de Millie Alcock. Presenciar ela superando a pressão gigantesca de suceder um símbolo clássico e cravar uma performance tão densa e puta da vida torna o ingresso super válido. E eu acho até que ela merecia um roteiro à altura dela. Então, o estúdio que lute para entregar isso da próxima vez, porque ela provou, sem sombra de dúvida, que consegue sim reluzir lindamente, mesmo no meio de tanto entulho espacial cinzento. Ela sim é uma heroína forjada na perda que se recusa a ser apagada, mesmo cercada por tudo aquilo que tenta enfraquecê-la. E agora eu quero saber de vocês. Passa lá no portal do abcdoabc.com.br e joga a tua opinião na mesa e me diz se tu curtiu essa versão mais suja, bêbada e melancólica da Supergirl, ou achou que as músicas atrapalharam a ação ou deram um estilo para aquela estética mais suja. Deixa teu comentário por lá. E segue o Cine ABC Metrópole em qualquer galáxia de áudio, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no YouTube. Onde o sinal de podcast pegar, lá nós estaremos. A cidade continua caótica, o trânsito da Avenida dos Estados engarrafa mais rápido que nave quebrada no espaço e os boletos não perdoam nem super-herói. E eu? Bom, eu continuo aqui. Café super gelado, opinião quente que corta igual a laser e a certeza inabalável de que a melhor heroína é aquela que sangra igual a gente. E até a próxima sessão. Então é o luto de Krypton na mesa do bar, em capa suja de sol vermelho, na vingança orfanizada em fade out com olhar de calor. E até a próxima. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação e roteiro: João Pedro Melo. Participação especial: Josh. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. Direção-geral: Alex Faria.